mais uma vez, ó, vamos agora começar um assunto novo, tá? Estamos ainda nos direitos e garantias fundamentais, ok? Estamos agora partindo, Zé, vem comigo aqui, estamos agora chegando em direitos, isso, direitos políticos. Onde encontro direitos políticos? Na Constituição. Muito bem, você vai encontrar nos artigos 14 a 16. Obviamente que o 14 é aquele que tem uma robustez maior, mas o assunto, ele está entre o 14 e o 16. Ok, ó, então vamos fazer um combinado. Em primeiro lugar, se tiver deitado, levante, viu, pai? Levante, porque estudar a matéria de direito constitucional com seu professor faca na caveira, baiano, deitado, porra, é um desrespeito a mim e a você que fizemos um compromisso. Lembra do nosso compromisso? Aquele compromisso de você se ajuda a passar, eu lhe ajudo e nós nos ajudamos e fica todo mundo feliz, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é direitos políticos? Coloquei aqui na tela, e está no seu material também, um conceito bem resumido, mas que vai lhe deixar a par, vai te deixar claro o conceito de direitos políticos. Direitos políticos nada mais são do que instrumentos, olha aqui, olha, instrumentos para exercício da soberania popular. Você lembra que o poder emana do povo? Quem tem poder é o povo. Então, estes instrumentos é para o exercício da soberania popular. Outra coisa, poderes. Olha aqui, pai, ó. Poderes para os cidadãos interferirem na condução da coisa pública. Porque isso daqui, o povo é que detém o poder. Nós, povo, nós cidadãos, é que mandamos nessa bagaça. Nós, infelizmente, temos que eleger alguns representantes, mas o poder não é deles. Esteja bem claro isso. O poder é do povo. O poder é nosso, ok? Então, vamos agora adentrar ao conteúdo de prova. O conteúdo de prova é o que nos interessa. Nós temos aqui regimes democráticos. Quais são as espécies de regimes democráticos que temos? Ó, vou fazer aqui uma flechinha e vou te conduzir até aqui, ok? Então nós temos pelo menos 3 tipos de regimes democráticos. Vamos lá, ó, eu tenho a democracia direta, ok? Eu tenho a democracia indireta, ok? Ou melhor, vou apagar para ficar mais claro, porque o termo é este aqui, ó, representativa, ok? Agora vou pegar a caneta vermelha, porque eu tenho uma outra, que é a democracia semi-direta ou, e aqui nós temos a palavra fundamental, ó, ou participativa, ok? Então, venha comigo aqui e entenda que como regime democrático, nós temos esses 3 tipos ou essas 3 espécies. Obviamente que o Brasil escolheu uma delas. A democracia direta seria aquela democracia onde o povo, ele escolhe, onde o povo, através da votação mesmo lá, ó, se reuniam lá em Atenas,
lá na Grécia, e o povo resolvia as dificuldades, os problemas, os interesses da população ali mesmo. Todo mundo se reunia e votava ali. A maioria vencia. Essa é a democracia direta. O povo diretamente resolve os seus problemas, ok? A democracia representativa é aquela democracia onde eu escolho um representante, este representante vai analisar o que é interesse da população e ele vai fazer as vezes do povo, ok? Então, em vez de ser o povo, eu diminuí o número de pessoas agora. Eu escolho alguns representantes do povo e dou este poder para que este representante me represente, ok? O representante me representa os interesses da população, ok? Esta é a segunda espécie, o segundo regime democrático. Mas, cá entre nós, qual dos dois aqui é o que o Brasil escolheu? Nenhum dos dois. Sabe por quê? Porque o Brasil, na verdade, escolheu, foi este aqui, pai, ó, democracia semidireta ou participativa. A democracia semidireta, ela pegou um pouco da direta, mas mais a representativa. Então, hoje o regime democrático que impera no Brasil é o regime da democracia semidireta ou participativa. O que quer dizer isso, professor? Vou lhe dizer o seguinte. Hoje no Brasil, nós escolhemos representantes, deputados, senadores, vereadores, prefeitos, governador, nós temos também um presidente da República, para que ele nos governe, para que ele nos represente. Os nossos deputados lá em Brasília representem o povo. Ok. Mas eu também posso utilizar da minha participação direta. Como assim, professor? Eu posso atuar diretamente nos interesses, na condução da coisa pública? Claro que posso. E quais seriam os instrumentos da participação direta? Zé, eu consigo chegar mais aqui? Consigo? Participação direta. Olha aqui, eu quero saber agora quais são os instrumentos de participação direta, ok? Porque eu sei que o meu país escolheu o regime democrático semidireta ou participativo, que vai somar a representação direta com a representação através de pessoas eleitas. Muito bem, mas os instrumentos de participação direta, eles se dividem em 3, ok? Então, ó, eu tenho aqui o plebiscito. É isso mesmo? É assim que escreve, meu Deus? É isso mesmo. Plebiscito. Eu tenho o referendo, ok? Referendo. E tenho também a iniciativa popular de leis. Ok? Muito bem. Então, preste atenção. Estas aqui são as 3 formas que o povo tem para interferir na condução da coisa pública. Então, ó, aqui, Zé. Então, aquelas 3, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de leis, são instrumentos para o povo interferir na condução da coisa pública diretamente. Questão de prova agora. Volta lá, Zé, por favor. Questão de prova vai perguntar qual é a diferença. A prova vai lhe perguntar, é isso aqui, ó. A diferença entre plebiscito e referendo.
Esta aqui é uma questão clássica de prova. Não erre nunca mais isto. Qual é a diferença entre plebiscito e referendo? Vou lhe dizer agora. No plebiscito, plebiscito, a consulta ao povo vem primeiro. Ou seja, o assunto é de vital importância que o representante deixa para a população, para o povo, decidir. Então, ele faz uma consulta para que o povo decida se aquilo é conveniente, se aquilo é pertinente, se aquilo é interessante aos interesses da população. Me dê um exemplo, professor. Lhe dou agora com todo prazer. Já ouviu falar naquele estado bem pequenininho chamado Pará? Isso. Houve um plebiscito, uma consulta ao povo paraense, porque havia a proposta de separar, de desmembrar o estado do Pará em 3 estados. Pará, Carajás e o outro não lembro agora. 3 estados sairiam de um único estado. Então, como era algo muito importante de matéria constitucional, então foi submetido o plebiscito. E o povo foi consultado primeiro. Consulta-se então no plebiscito, consulta-se o povo e depois, se necessário, aí sim vem o ato legislativo, Então, mais ato legislativo. Então, digamos que o povo aceitasse, eles concordassem que era interessante esta divisão, esse desmembramento. Depois da consulta, haveria o ato legislativo, a lei ou qualquer coisa do gênero. Ok? Então, plebiscito é consulta ao povo previamente e depois, se necessário, o ato legislativo. Só te lembrando que o resultado do plebiscito, desta consulta, vincula o gestor público. Ou seja, se o povo dissesse que sim, tinha que dividir. Mas você sabe que o povo disse não. E por isso está lá somente o estado do Pará. Ok? Logo, referendo já é diferente. O referendo, primeiro, tem o quê? O ato legislativo. Então, primeiro vem a lei. Vou lhe dar um exemplo para clarear na sua mente, caso você não esteja conseguindo entender. Como referendo, nós temos... Lembra o referendo de 2005? Eu imagino que você já era nascido e já e consegue lembrar de alguma coisa. Em 2005, houve um referendo onde a população foi consultada após a lei, após o ato legislativo, sobre o Estatuto do Desarmamento. Mas, primeiro, houve a lei. Lei 10.826 de 2003. E, salvo engano, no artigo 35, dizia que haveria um referendo, onde o povo iria referendar, confirmar ou não o corte, a proibição do comércio de arma de fogo no Brasil. Então, no referendo, primeiro há o ato legislativo e depois a consulta, ok? Então, resumindo, no plebiscito, consulta primeiro e, se necessário, o ato legislativo. No referendo, primeiro eu tenho o ato, no caso aqui a lei, depois eu tenho a consulta. E o povo confirma ou não. No caso do referendo, o povo votou
para que o comércio de arma de fogo continuasse, fosse permitido. Tanto é que hoje nós temos o comércio, obviamente que não é de qualquer jeito, mas existe um comércio legal de arma de fogo. Tá claro até aqui? Tá claro para você? Então, ó, preste atenção. Eu vou apagar o quadro e já volto. É bem rapidinho. Quer ver? Viu aí? Já apaguei o quadro, foi rapidinho, já deixei no ponto aqui para você não perder um segundo desta aula. Ó, Zé, eu queria chegar aqui, porque nós temos que falar agora sobre uma divisão. Esta divisão ela é apenas só pedagógica, só para facilitar o teu entendimento. Eu vou dividir aqui o direito político em direito político positivo e o direito político negativo. Mas depois... No direito político positivo é o direito de sufrágio. E eu exerço este direito de sufrágio através de quê? Do voto. Então o voto é o instrumento pelo qual eu vou exercer o meu direito de sufrágio. Mas aqui este direito político positivo, ele se subdivide em duas partes. Primeiro, uma capacidade eleitoral ativa. Ó, capacidade eleitoral ativa é o direito, ó, direito de votar. Ou seja, de você ir lá e assinalar e marcar o número do seu candidato. Nós estamos no ano de 2020, ano eleitoral municipal, prefeitos e vereadores. Então, este ano você vai exercer a sua capacidade eleitoral ativa. Ó, então você vota. Então, é um ato, é uma conduta ativa. Você vota. A capacidade eleitoral passiva é o direito de quê? De ser, ó, votado. Você quer ser candidato a vereador? Você vai exercer a sua capacidade eleitoral passiva. Então você vai conquistar o seu direito de ser votado. E como eu faço para que isso aconteça? Primeira coisa, como é que eu adquiro o direito de votar? É assim de qualquer jeito, professor? Não. Tem alguns requisitos. Eu vou aqui para o lado. Venha comigo, venha comigo. Nós vamos aqui para o lado porque eu coloquei já quais são os critérios, os requisitos para que você exerça a sua capacidade eleitoral ativa. Ou seja, o seu direito de votar, o seu direito de marcar o número do seu candidato. E olha aqui. Quais são eles? Primeira coisa, alistamento eleitoral. Como é que eu faço para me alistar eleitoralmente? Olha que palavra difícil. Para você se alistar, você tem que ir lá na Justiça Eleitoral para que você adquira o quê? Ó, lembra do seu título de eleitor. Então, o alistamento eleitoral é através do título de eleitor. Hoje tem a biometria, né? Lembro que tive que ir lá marcar o dedão para ficar registrado aqui, ó, as papilas, né? Aqui a minha digital para facilitar. Então, título de eleitor. Primeira coisa. Então, para votar, pai, tem que ter título. Teu título tá em dia? Pronto. Outra coisa, nacionalidade brasileira. Estrangeiro tem capacidade eleitoral ativa? Tem? Não. Em regra, não. Ele não tem capacidade eleitoral ativa, porque para exercer o direito de votar, de marcar o número do seu candidato, você tem que ser brasileiro. Ok? Pronto. Segundo ponto. Outra coisa, você tem que ter uma idade mínima no Brasil para cometer crime mesmo, Código Penal, você tem que ter 18 anos, pelo menos. Mas para você cometer
um ilícito, né? De votar errado, você precisa ter, sabe quanto? Só 16 anos. Ó, você tem capacidade para votar nos seus representantes, mas não tem capacidade para ser preso, né? Olha que coisa interessante. Então, 16 anos. Eu mesmo, ao fazer 16 anos, manhinha já me levou lá no saque. Eu ia viajar, eu ia sair fora, né? Bater asas e voar. Saí de casa com 16 anos e nunca mais voltei. Tenho 30 hoje, para você saber. O professor novinho, um bebê. Mas saí de casa com 16 anos, mas já saí com meu título. Machão, ó, título, CPF, uma loucura. Pronto. E outra coisa, para votar, você não pode ser conscrito. Você sabe o que é conscrito? Pronto. Nossa amiga aqui já sabe o que é conscrito. Zé, você foi conscrito, Zé? Eu não fui. Não. Conscrito é aquele jovem que está prestando serviço militar lá no Exército Brasileiro. E naquele período ele é considerado conscrito. Ele não pode votar. Ou seja, para você exercer a capacidade eleitoral ativa, você não pode ser milico no período do serviço militar obrigatório, tá? No militar obrigatório. É aquele, né, jovem, você que faz 18 anos, né, tem 17 e vai fazer 18 anos, aliste-se já. Olha, eu me arrependo de não ter servido. Que cabacice. Fui policial militar, mas deveria ter servido o exército antes. Se você é um jovem que ainda, que está me assistindo aí, que tem idade para servir, vá, filho, vale a pena. Lá você vai aprender muita coisa, você vai aprender a valorizar a vida, ok? Então, ó, capacidade eleitoral ativa é basicamente isso aqui. Tranquilo? Facinho? Muito bem. Agora eu pergunto pra você, vou apagar aqui, viu, Zé? Pra eles, mas a gente vai continuar aqui rapidão, ó. Se você não anotou no seu caderno, volte à aula, ok? A pergunta aqui é... Você que está aí me assistindo, lembra daquele compromisso? Pergunta-se, quem é obrigado, eu vou colocar aqui, lembra que sua mãe lhe obrigava a fazer algumas coisas? Pois é, aqui não mudou, ó. Quem são os obrigados e quem são os facultados? Ou seja, nós temos pessoas que são obrigadas a votar. E já existem outras pessoas que têm a faculdade. Vota se quiser. Nos Estados Unidos da América, salvo o melhor juízo, todos os cidadãos são facultados, né, de votar. Aqui no Brasil, não. Tem um grupo que é obrigado a votar. Professor, deixe de enrolar e fale quem é os obrigados. Ó, o obrigado, quem é? Não é obrigado de agradecer, tá? É obrigado de obrigação mesmo. Então, ó, preste atenção. Vou fazer aqui uma regra matemática. Maiores de 18 anos, ok? Então, 18 anos e 1/100 de tempo. Já é maior de 18. Fez 18, pai, já é maior, ok? E o menor de 70 anos. Completou 70, já é, no dia do aniversário, deu a hora, pronto. Mais de 70. 70 e 1/100 de tempo já é mais de 70. Então, quem é obrigado? Maior de 18 e o menor de 70. Porque se for maior de 70, aí a conversa muda. Ele vai entrar ali no facultado. Olha aqui, pai, ó, preste atenção. Quem são os facultados? Aprenda hoje e não erre nunca mais. Preste atenção. Quem é facultado? Facultado. O maior de 16 anos. Lembra que o prof falou para você que a capacidade eleitoral ativa é necessário ter uma idade mínima? Pronto, 16 anos. Então, ó, maior de 16 e o menor de
18 anos. Pronto. Este grupo aqui é o dos facultados, ok? Tem um outro personagem que também é facultado. Quem é? Fale para mim. É o analfabeto. O analfabeto, ele é facultado de exercer o seu direito de votar, ok? Então, o analfabeto não sabe ler e escrever, não sabe nada. É difícil, viu? Eu imagino como deve ser a vida. Ele é facultado. E por fim, quem mais? O maior de 70. Ó, preste atenção. Vou assinalar para não ter dúvida. A tua prova vai colocar maior de 60, maior de 65, maior de 80. Não é nenhum destes números que ela vai sacanear com você dizendo assim, o idoso, né, maior de 60 anos é facultado o direito de votar. Não. Quem é facultado é o maior de 70. Tá claro isso para você? Então, quem é o obrigado? O maior de 18, menor de 70. Os facultados, maiores de 16 e menores de 18. E os analfabetos, né? Vou colocar aqui no plural, né? Para analfabetos, que tem muito, viu, no Brasil. E o maior de 70 anos, ok? Então, tá claro isso aí? Pronto, tá claro, já facilitou. Só que eu tenho um bizu antes de nós darmos continuidade ao restante da aula. Quais são as características do voto, professor? Tem característica o voto? Tem. E vou voltar aqui nessa questão da obrigação, já já. Preste atenção. Ó, o texto constitucional nos diz que o voto, que eu já falei, melhor, eu vou colocar em preto. O voto, cadê o preto? Aqui. O voto tem algumas características, tá? Quais são as características do voto? Pronto, vou lhe dizer aqui agora. Ó, a primeira característica do voto é que ele é direto. Pronto? Direto. Ou seja, lá no mês de outubro, esse ano, você vai olhar o número do seu candidato e vai assinalar, vai marcar lá naquela maquininha o número do seu candidato. Então é um voto direto, você vota direto nele. Não é num terceiro para eleger ele, não. Você vai votar nele. Então, se o nome do candidato a prefeito da sua cidade é o Zezinho, Zezinho do Pão, pronto, você vai votar no Zezinho do Pão. Qual é o número do Zezinho do Pão? 38. Ele é do grupo agora do Bolsonaro. Pronto, você vai votar lá no 38 do Zezinho do Pão, ok? O texto ainda fala que ele é aquilo que todo mundo sabe. Secreto. Quando você vai votar, eles te põem numa cabine, né? Né, Zé? Eles te põem numa cabine e aí é fechadinha para ninguém ver. Só ouve o barulhinho, né? Das teclas e a confirmação. Mas ninguém pode saber em quem você votou e você não pode ser obrigado a falar em quem você votou, ok? Se você quiser falar, é problema seu, mas a regra é que o voto é secreto, ok? Então, voto direto, voto no Zezinho do Pão. E eu voto no Zezinho do Pão, mas não preciso falar pro Zé Padeiro, tem o Zezinho do Pão e tem o Zé Padeiro, né? São personagens diferentes, não preciso dizer em quem eu votei. Tá tudo no Zé, né? Tá tudo em casa. Pronto. Secreto. O texto ainda fala que ele é universal, ok? Não é da Igreja Universal do Reino de Deus, tá?
é universal no sentido de que todos, todos, homem, mulher, feio, bonito, branco, preto, é preto mesmo, pô. Não tem negócio. Tem uma música lá na minha igreja, é assim, brancos e morenos. Já falei, pastor, mude isso, porque isso daí não tá certo, tá? É preto, meu irmão. Meu pai é preto. E aí? Da minha cor aqui, como é dessa camisa? Com muito orgulho. Meu povo lá na Bahia, 70% é preto. Então, todo mundo vota. O rico, aquele que até o analfabeto pode votar. Ok? Pronto. Entendeu aqui? O universal, todos, todos. E por fim, tem mais, mas o que a Constituição diz é esses. Periódico. É isso mesmo? Perfeito. O periódico. Pronto. Jesus amado. É aqui. Cadê? Dico. Aqui. Então, esta é uma outra característica do voto. Ou seja, a doutrina, né, eu estudando, a doutrina sobre o voto periódico diz assim, né, que deveria ser influenciado as pessoas para que tenha prazer em votar, né, periodicamente. Uma coisa feia. Não tem esse negócio de prazer, meu irmão. O negócio é feio mesmo, entendeu? Mas tem que votar. É periodicamente. Então, quando foi a última vez que votamos? Votamos em 2018, não foi? E aí elegemos Bolsonaro e os governadores e afins. E agora, 2020, votamos novamente. Votamos agora no prefeito e no vereador, ok? Só que aqui tem um bizu. Preste atenção. A prova, ela vai te sacanear. Olha o que ela vai fazer, preste atenção. O bizu aqui é o seguinte, Estes 4 são cláusula pétrea, ok? Conforme o texto constitucional. Estes aqui, emenda constitucional, não pode, né, alterar. Não pode haver alteração por emenda do voto direto, secreto, universal e periódico. Mas você viu aqui se é cláusula pétrea o voto obrigatório? Lembra que eu escrevi aqui obrigados e facultados? Pronto. A obrigatoriedade não é cláusula pétrea. Ou seja, o que quer dizer isso, professor? O que quer dizer que a obrigatoriedade não é cláusula pétrea? Quer dizer o seguinte, que uma emenda pode tornar o voto facultativo, igual os nossos amigos, os nossos irmãos, né, dos Estados Unidos da América. Então, a banca vai dizer que todos estes e vai enfiar aqui, a obrigatoriedade e dizer que é cláusula pétrea. Mas, direto, secreto, universal e periódico é cláusula pétrea, não pode mudar. Emenda. Mas a obrigatoriedade, tranquilamente. Seguinte, falei para você como fazer para votar. Como exercer a sua capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar. Falei tudo para você sobre isto. Muito bem. Agora eu vou te falar sobre a capacidade eleitoral passiva. É o direito de ser votado. Eu quero ser o Zezinho Padeiro. Quero concorrer ao cargo de prefeito. Ou melhor, eu quero ser o Zezinho Fura-Fossa. Pronto, vereador. Porque vereador tem que ter esses nomes esquisitos mesmo, senão não ganha. Por exemplo, o meu antigo comandante da Polícia Militar, ele perdeu uma eleição porque lá na urna
Não tava o apelido dele. Por exemplo, o apelido dele é Dentinho. Um grande abraço, se ele estiver me assistindo. Subtenente Mazeto, né? O nome dele é Márcio Mazeto. Mas todo mundo conhece como Dentinho. Muitas pessoas depois falaram assim, ué, Dentinho, não achei teu nome lá para votar? Tava lá. Então, preste atenção. Para ser vereador, tem que ter esses nomes esquisitos mesmo. E o Dentinho vai ganhar. Pronto, vamos lá, ó. Capacidade eleitoral passiva. Quais são as condições... Ô Zé, pega essa cara preta aqui, por favor. Isso. Quais são as condições de elegibilidade? Ó, nome bonito, né? Elegibilidade. Quais são os requisitos, as condições para que você possa ser votado? Para que você seja o Zezinho Padeiro? Para que você seja o Zezinho Fura-Fossa? Que você seja o Dentinho aí da sua cidade. Pronto. Olha lá. Primeira coisa, brasileiro, ok? Então, em regra, eu preciso ser brasileiro. Aqui, papai, ó, pode ser nato ou naturalizado, ok? Não precisa ser só nato, porque existem cargos privativos de nato. Lá na... Falamos sobre isso na matéria, né, de nacionalidade. Artigo 12. Muito bem. Outra coisa, pleno exercício dos direitos políticos. Não posso estar com meus direitos políticos perdidos ou suspensos. Vamos falar sobre isso logo mais, ok? Outra coisa, alistamento eleitoral. Tenho que ter título, papai? Sim, tenho que ter título, tenho que estar registrado, né, devidamente, né? Hoje, né, com a minha digital lá na Justiça Eleitoral, tem que estar tudo certinho. O título tem que estar zero bala, como a gente poderia dizer. Agora, olha o bizu da prova. Domicílio eleitoral onde? Na circunscrição. Lá no Código Civil nós temos o domicílio, né, civil, que é na nossa residência, onde com ânimo definitivo decidimos, né, o nosso domicílio. Aqui o domicílio eleitoral, na circunscrição, não é onde você mora, pai. É onde você vai concorrer, ó. É onde você vai ser votado. Ou seja, é possível, digamos, que você more em por exemplo, você mora em uma cidadezinha próxima. Eu estou falando aqui de Porto Velho. Eu posso morar em Candeias. Candeias é município, né? Posso morar em Candeias e concorrer a vereador de Porto Velho. Como assim, professor? Desde que o meu título, sabe lá onde está escrito? Ó, pronto. Tem um negócio escrito assim no seu título, né? Zona e seção, com C, ok? Isto aqui tem lá o local onde você vota. Esse é o domicílio eleitoral. Pouco importa, ó, quero nem saber onde você mora. Eu quero saber onde está registrado a merda do seu título, ok? Por exemplo, posso morar em um estado e concorrer ao governo de outro. Posso morar no Acre e concorrer ao governo de Rondônia, desde que o meu domicílio eleitoral tem que ser o eleitoral, na circunscrição. Ok? Na circunscrição. Entendido isso, pai? Ó, votado, zona, seção, beleza. Outra coisa, filiação partidária. Você tem que estar vinculado a algum partido, PT, PSL, né? Aí hoje tem o PP, sei lá, eu não lembro mais. É tanto partido, acho que são 35 partidos, é partido pra caramba, né? Enquanto países, né, desenvolvidos têm 2, né, republicanos e democratas, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui nós temos já 35. E Bolsonaro criou a aliança, viu? Aliança, ó, aliança, número 38, pronto.
Então você tem que estar filiado a algum desses aqui, beleza? Tem outros, viu? Tem outros. Tô fazendo propaganda de nenhum deles, não. Não sou vinculado a ninguém. E outra coisa, idade mínima para o cargo. Cada cargo exige uma idade mínima. Ó, idade mínima. Por exemplo, para vereador é uma idade, para prefeito é outra, para presidente da República é outra, para deputado federal é outra. Pronto. E na prova, sabe o que eles fazem? É correto afirmar que, para ser vereador, a idade mínima é 21 anos. Certo ou errado? Não sei, vou lhe dizer agora. Preste atenção. Vou apagar e vamos começar com a idade mínima para o cargo, tá? Então, ó, a pergunta foi, é correto afirmar, que Joãozinho, como era o nome do meu candidato mesmo? Zezinho Padeiro, pronto. Zezinho Padeiro, é correto afirmar que para Zezinho Padeiro ser candidato a prefeito na sua cidade, Zezinho Padeiro precisa ter a idade mínima de 30 anos. Errado. Por quê? Olha aqui. Misericórdia. Se fosse subindo, eu ia dizer que era subindo a ladeira do Pelourinho, mas é torto mesmo. Ó, idade mínima para o cargo. Pronto. Vou começar com aquele que é o mais novo. Vou começar do mais novo para o mais velho. E estamos em 2020. 2020 é eleição municipal, vereador e prefeito. Pronto. Tenho quantas idades, pai? Vou lhe dizer agora. Ó, preste atenção. Tenho 18. Tem um outro grupo que é 21. Tem um outro grupo que é 30. E tem um outro povo aí que é 35. Hoje, a menina do curso, a comandante aqui, Gustavo Lima é o embaixador, né? Comandante é chão de avião, né? Pronto, a comandante aqui, que não é chão de avião, o professor tem 30, disse que eu sou velho. Ó, que audácia, que ousada. Viu, Johanna? É você mesmo. Pronto, disse que eu sou velho, ela tem 24. Grande coisa. Você vai ficar velha também? Tá bom. Vamos lá. 18. Qual é a idade, qual é o cargo que tem que ter 18 anos no mínimo? Vou lhe dizer agora. Ó, vamos lá. Anote aí. Ele. Vereador. Zezinho Fura-Fossa quer ser candidato vereador. Tem que ter o quê? Ó, 18 aninhos. Porque parece que não precisa ser tão responsável assim, não precisa ter tanta experiência de vida, né? Então, Zezinho Fura-Fossa, 18 aninhos. Agora, Zezinho Padeiro, viu? Viu, Josi? Josi, preste atenção. Zezinho Padeiro quer ser prefeito. Então, tem que ter, qual é a idade? Mínima, ó. 21 aninhos. Zezinho Padeiro. Então, Zezinho Fura-Fossa, 18, vereador. Zezinho Padeiro, 21, prefeito. Só? Não, tem outros. Ó, todos os deputados. Você sabe quais são todos os deputados? Deputado estadual e deputado federal. Pronto. Para a Assembleia Legislativa do seu estado, 21. Para a Câmara de Vereador, Câmara dos Deputados lá em Brasília, 513, né? Eita porra, 513. No Senado, 81. É gente pra caramba, sendo representante do povo, deputado federal, 21 aninhos, né? Agora tem outro, tá? Ah, deixa eu te falar, o prefeito, o vice também, tá? Beleza? Vamos lá. Deputados. Quem mais? Quem mais? Então, ó, tem o vereador, tem o prefeito, tem os deputados e tem um outro cara
que a banca sacaneia. Ela geralmente diz somente estes. Ó, coloquei em vermelho. Juiz de paz. Você sabe o que faz um juiz de paz? Sabe, Zé? Enforca as pessoas. Me enforquei. Ó, um grande abraço para a minha Josi. Aqui tem uma outra Josi no estúdio, mas é uma outra, tá? Para não arrumar problema em casa, tá? A minha Josi é loira, essa aqui é morena. Pronto. Então, o juiz de paz faz casamento. E para enforcar as pessoas, enforcar você que ainda não se enforcou, é bom, viu? É bom, é bom. O juiz de paz tem que ter 21 anos. Pronto? Beleza. Agora, o prof aqui tem 30. Posso ser vereador? Claro. Posso ser prefeito? Posso. Posso ser deputado? Posso. Posso ser juiz de paz? Posso. Tô querendo ser juiz de direito, não de paz. Ó, 30. Qual é o cargo que a idade mínima é 30 anos? Vou lhe dizer aqui agora, ó. Governador. Governador do seu estado tem que ter pelo menos 30 aninhos. 30 aninhos para ser governador do estado, ok? Pronto, papai. Agora tem os velhinhos, né? Johanna disse que acima de 30 é velho. Ó, Johanna, procure ela aí no Instagram. Isso, fale para ela quem é velho. 35, quem é? Ó, ele, o Supremo, não o Supremo Tribunal Federal, presidente da República, pai. E o vice também, tá? Vou colocar o vice também, porque vai que o povo diz, o professor não colocou o vice. Pronto, coloco o vice para você. Presidente da República e o vice, pronto. Beleza? Agora é só isso aqui? Presidente da República, vice, 35. Parei aqui? Não, né, pai? Falta um, quem? Isso. Ele, ó, vai deixar você de fora, vai querer deixar você de fora, excluindo o senador da República. 8 anos o cargo do cara. Senador da República. Ó, coisa chique. Eu tenho vontade de ser deputado federal. Gosto de falar, parlamentar, ó, discutir. Então, eis aqui, meus amigos, eis aqui a idade mínima para cada cargo. Então, vereador 18, 21 prefeito, deputado 21, deputados 21, que ali tem o federal e o estadual, juiz de paz, governador 30, 35, velhinho, né, Johanna? Presidente da República, vice e o senador da República, ok? Entendido isso? Pronto. Eu vou agora apagar o quadro. Preste atenção, vou apagar o quadro, porque a gente vai falar agora sobre direitos políticos negativos. São restrições, impedimentos para o cara votar ou ser votado. Então, ó, vou só fazer assim com o dedo e já volto, beleza? Ó. Viu aí como foi rápido? Pronto, já apaguei o quadro. Vamos voltar agora para dar continuidade na matéria, no assunto direitos políticos. Falamos dos direitos políticos positivos. Então, os requisitos para votar e ser votado. Agora, nós vamos falar sobre os direitos políticos negativos. Zé, volte ali, por favor. Direitos políticos negativos, ó, isto. Nós falamos que os positivos eram direitos para votar e ser votado. Como eu faço para votar e ser votado? Eu aprendi. Agora, nós vamos falar sobre restrições e impedimentos ao direito de votar e ser votado. O que acontece, o que poderá acontecer que vai colocar o meu direito de votar ou ser votado em xeque? Qual é a situação, qual é a restrição, qual é o impedimento que vai atrapalhar de eu exercer esse direito? Pronto. Nós falamos sobre elegibilidade. Ó Zé, põe aqui, por favor, agora. Eu falei inicialmente sobre
condições para elegibilidade, ou seja, condições para ser votado. O que eu tenho que fazer? Aí coloquei, né, domicílio eleitoral na circunscrição, ser brasileiro, uma idade mínima para o cargo, pronto. Agora, pai, eu quero saber quais são as inelegibilidades, quais são as restrições ou impedimentos para exercer o meu direito de ser votado. Pronto, de ser votado. Existem dois tipos de inelegibilidade. Vou colocar a primeira, ó. Eu tenho as inelegibilidades absolutas. Pronto, ó. Eu tenho inelegibilidades absolutas. O que quer dizer uma inelegibilidade absoluta? Ou seja, é um tipo de inelegibilidade, é um tipo de restrição, é um tipo de impedimento que afeta, me proíbe de ser votado em qualquer, em qualquer cargo. Ou seja, são situações que vão me impedir de ser candidato a vereador, de ser candidato a prefeito, de ser candidato a deputado, de ser candidato a presidente, a governador, enfim, qualquer tipo de cargo. Se ocorrer uma inelegibilidade absoluta, eu estou fora de qualquer cargo. Agora, quais são estas inelegibilidades? Olha aqui. Quem está inelegível absolutamente? Aqui eu já lhe trago, ó. O inalistável. Quem é o inalistável? Você lembra quem é o inalistável? Lembra quem é? Lembra dele? Pronto. Quem é que não pode fazer o título? Quem é que não pode votar? Pronto. Vou lhe mostrar aqui. Olha, o inalistável, eu tenho, em primeiro momento, o estrangeiro. Pronto, ok? O estrangeiro, ele é inalistável. O estrangeiro está inelegível absolutamente, ou seja, ele não pode concorrer a nenhum cargo. Ele não pode ser vereador, ele não pode ser prefeito, deputado, juiz de paz, ele não pode ser nada. Pronto. Outra coisa. Conscrito. O conscrito também é um tipo de inalistável. Ou seja, o conscrito, ele não pode concorrer a cargo algum. Ele está proibido, ele está inelegível. Já ouviu essa palavra muito na televisão, né? O candidato está inelegível. Pronto. Então, isto é inelegibilidade absoluta no aspecto inalistável. Mas ainda tem um outro detalhe. Tem um outro ser que também é inelegível absolutamente. Ele não pode concorrer a cargo algum. Quem é ele? Quem é ele? Analfabetos. Papito, preste atenção. Se você é analfabeto, você pode até votar. Beleza? Você viu que é facultado a você votar. Mas o cara que é analfabeto não pode ser vereador, prefeito, deputados, juiz de paz, governador, presidente, nem senador. Ok? Então, o que você tem que aprender disso aqui? Ó, a primeira inelegibilidade é a absoluta. Inelegibilidade absoluta é para qualquer cargo. Todos os cargos. Tá claro? E quem são eles? Os inalistáveis e os analfabetos.
analfabetos. Então, estrangeiros, tá? Para não errar. Estrangeiros. Muito bem? Pronto. Agora, eu tenho um outro tipo de inelegibilidade. Quem são os outros, né, inelegíveis? Qual é o outro tipo de inelegibilidade? Ó, aqui nós teremos as inelegibilidades relativas. Pronto, papai! Aqui a conversa muda um pouco. Por quê? Estas inelegibilidades, estas restrições, estes impedimentos são apenas para alguns. Ó, alguns cargos. Então, a absoluta diz o seguinte: qualquer cargo, todos os cargos. Nas inelegibilidades relativas, eu posso ser votado para alguns e outros não. Pronto. Quais são estes, então? Porque você já viu, o absoluto é fácil, né? É o inalistável e o analfabeto. Inalistável, estrangeiro, conscrito e o analfabeto. Pronto, matou. A prova não vai falar. Pode até falar, desculpa, pode até falar dos inalistáveis absolutamente, mas ela adora estes aqui, ó. Ó, do 4 ao 8, a banca quer te deixar de 4 mesmo, sabe? Para judiar de você. Mas eu estou aqui para te ajudar. Eu sou o seu super-herói. Estou aqui para te salvar da miséria, do sofrimento, da dor, do choro e do ranger de dentes. Pronto. Então, vamos lá. A inelegibilidade relativa, eu tenho aqui, ó, uma subdivisão. Vou colocar aqui. Pronto. A primeira subdivisão é em razão da função exercida. Olha aqui, ó. Em razão da função exercida. Pronto. Isso aqui é só para ficar bonito, mas o que importa é o que eu vou falar agora. Eu preciso fazer a leitura do texto de lei com você, ok? Preciso fazer a leitura do texto, porque você precisa agora ler comigo quem é inalistável relativamente em razão da função exercida. Zé, dá para jogar na tela? Olhe, preste atenção agora, viu, meu querido, minha querida? Nós vamos falar agora, nós estamos aqui, olha, o texto de lei, peguei no site do Planalto, porque a atualização é garantida, do texto constitucional, artigo 14, nós estamos aqui no parágrafo 5º, ok? O texto diz assim, olha, o presidente da República, então vamos lá, ó, aqui tem um outro bizu, peraí, eu já lembro, Zé. Pronto. Ó, o presidente... Misericórdia. Vou apagar. Pronto. Já lembrei aqui, que é no pequenininho, né? Na bolinha preta. Filé. Pronto. Já agora vai. Ó, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e quem? Os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Pronto. Zé, jogue aqui na tela para mim, por favor. Meu querido, o seguinte, nós estamos aqui no parágrafo 5º, né? Então, ó, preste atenção. Nós estamos no parágrafo 5º. E aqui nós falamos de quê? Nós falamos do terceiro
mandato. É isto que o parágrafo 5º está falando. O texto disse que presidente, governador e prefeito só poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Então, ó, o texto aqui, o terceiro mandato, esta restrição, este impedimento, é somente para quem? Ó, o texto aqui vem falando de presidente. Vou passar aqui. Governador. E prefeito. Pronto. São membros de qual poder? Todos são do poder executivo. Ó, são os chefes do poder executivo. A restrição do parágrafo 5º, preste atenção, a banca vai sacanear, vai jogar do legislativo. Só se aplica, a restrição do parágrafo 5º só se aplica para presidente, governador e prefeito. Ou seja, os chefes do poder executivo. Ok? Estes personagens, eles só poderão ter dois, colocando em outras palavras, dois mandatos, não é mandados, seguidos. Ok? Eles só poderão ser reeleitos uma vez. Então, vamos lembrar na prática. Lembra daquele homem? É assim, né? Que aí facilita. Lembra daquele homem que não tem um dedo? Pronto. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi presidente do Brasil por 2 mandatos. Depois que ele cumpriu os 2 mandatos, ele teve que sair. Você acha que é porque ele estava cansado? Porque ele é bonzinho? Que ele queria dividir o poder? Coitado. Claro que não, pai. Ele saiu porque foi obrigado. Ele saiu porque o texto constitucional diz que presidente só pode ser reeleito uma única vez para um período subsequente, ou seja, 2 mandatos seguidos. E aí, quem veio no lugar de Lula? Ela, a poderosa, senhora Dilma Rousseff. Aí ela foi lá e teve 2 mandatos também. Só que no finalzinho arrancaram ela, né? Arrancaram ela, coitada. Mas enfim, o parágrafo 5º está dizendo que só pode haver reeleição para um período subsequente. Ou, em outras palavras, dois mandatos seguidos. Agora, é possível ter 3 mandatos? Sim, desde que não sejam seguidos. Porque aqui o que proíbe é 3 mandatos seguidos. Então, quero lhe dizer, o Lula cumpriu 2, ele poderia ter saído, né, como saiu, Dilma ficou 1, no outro, em vez de jogar Dilma, ele poderia vir. Aí ele ia para um 3º mandato, mas não seria seguido. Ele poderia fazer mais 2, parava, né, aí passava mais 4 anos fora, voltava, e assim sucessivamente. Entendeu isso aqui? Pronto. Só que, agora, o que eu vou lhe dizer aqui é um bisuzinho mais, assim, mais requintado. É para uma prova, assim, um pouco mais capciosa, mais sacana. Essa é a palavra correta. Ô Zé, joga aqui para mim, por favor. Consegue aqui? Eu quero lhe chamar a atenção para a figura do prefeito, ó, prefeito itinerário.
itinerante ou o prefeito profissional. Tanto faz. Mas é mais comum o prefeito itinerante. Quem é o prefeito itinerante? Ele não pode cumprir 3 mandatos, né? Terceiro mandato ele tem que se afastar. O que aconteceu em muitos municípios do Brasil? Sabe aquele município que é colado um no outro? Em um estado aí muito longínquo, um homem que era muito bem relacionado com os 2 municípios, na verdade ele era prefeito de um e morava no outro. Lembra que eu falei que pode? Pronto. Ele foi 2 mandatos seguidos prefeito na cidade A. Como ele estava proibido de um terceiro mandato seguido, ele queria se candidatar a prefeito da sua cidade agora, um terceiro mandato. E aí, pode? Não, não pode. Por isso que é barrado o prefeito itinerante ou profissional. Então, se ele cumpriu 2 mandatos seguidos no município A, ele não pode ir para um terceiro no município A e também não poderá migrar para o B, porque aí ele seria prefeito itinerante ou profissional. Então ele cumpre 2 no A, aí passou os 2 aqui, vai para o B. E assim ele vive a vida inteira para lá e para cá. Ok? Pronto. Isso aqui tá fácil. A outra coisa é o presidente, por exemplo, presidente, que é o titular, ele pode se tornar vice. Entenda, no caso, lembra do Lula? Lula cumpriu 2 mandatos. Poderia um terceiro seguido? Não. Teve que sair. Ele poderia vir como vice de Dilminha. Entenda, ele teve 2 mandatos seguidos como titular, presidente da República. Como ele não poderia um terceiro, ele poderia ser vice dela nesse terceiro aqui? Não. Também não pode. Então, 2 vezes aqui, olha, eu vou marcar aqui o presidente, né? 2 mandatos. Ele não poderá, nesse terceiro, sair como vice. Ok? Beleza? Como vice. Muito bem. E a outra coisa, para finalizar, o vice reeleito. O vice reeleito pode concorrer para titular, ou seja, ele foi vice 2 vezes, os 2 mandatos. No próximo, que é o terceiro, que ele já não pode ser vice também, ele pode ser titular. Digamos, o vice de Lula, né, foi o José de Alencar, né? Era o José de Alencar? Lembram? Acho que era José de Alencar o nome do cara. Enfim, um velhinho. Digamos que ele não substituiu Lula, ele ficou ali o período, junto com Lula, né, os 2 períodos. Ele pode ocupar agora, concorrer à vaga do titular? E aí? Pode. Pode concorrer à vaga do titular. Então, estes bizus aqui é para uma prova mais aprofundada, tá? As provas medianas é só o que eu falei até aqui. Tá claro para você? Pronto.